Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento da integração dos países pelas redes materiais e imateriais, as redes de transporte, a circulação de mercadorias e as redes imateriais, que são fluxos de informação, de comunicação e de capital financeiro. Primeiro vamos entender o que são essas redes materiais e imateriais. Bem, as redes geográficas são, afinal, um importante elo entre as diferentes partes do espaço geográfico que integram o sistema mundial em tempos de globalização. Assim, elas permitem também condicionam o transporte e difusão de inúmeros instrumentos técnicos, além de mercadorias, informações e conhecimentos, estando diretamente associadas à maioria dos elementos que compõem a vida cotidiana das sociedades. Então, de uma forma bem resumida, as redes materiais são os meios de transporte e circulação de mercadorias, e as redes imateriais são fluxos de informação, de comunicação e de capital financeiro. Então, de uma forma geral, tudo aquilo que nós podemos ver circulando, né, a circulação de mercadorias, esses meios de transporte, tudo que integram esses países. Então, por exemplo, se eu compro algo da China, vai chegar por meio de um transporte. Aí, se, por exemplo, eu quero comprar algo de sistema, vamos supor que eu compre um sistema operacional, então vai chegar até mim por meio de uma rede imaterial, que vai vir por fluxos de comunicação, de informação. Então, são formas que eu não consigo pegar essas informações, mas eu consigo visualizar. Então, são redes imateriais. Então, o espaço geográfico, segundo muitas abordagens, elas constroem-se e articulam-se a partir das redes. Newton Santos, que foi um grande geógrafo brasileiro, ele fez reconhecidas constatações sobre a importância, complexidade e hierarquização das redes geográficas, formadas, segundo ele, por um conjunto de pontos fixos interligados por meio dos fluxos. E com o processo de globalização, podemos dizer que as redes, ou pelo menos muitas delas, ganharam maior alcance e abrangência no espaço geográfico mundial. Todavia, o acesso e o poder de difusão dessas redes dependem das diferentes hierarquias nas sociedades, constituídas pelo poder econômico ou político. Então vamos lá, explicar um pouquinho disso para vocês. Primeiro a gente vai lembrar o que seria essa globalização, né? Quando nós falamos de globalização, pessoal, nós estamos falando exatamente dessa integração. É como se antes, né, desse processo de globalização, alguns autores eles falam que o mundo meio que aproximou-se. Mas por que, né, aconteceu esse processo? Porque através do processo de globalização, o avanço das tecnologias, hoje eu posso conversar com uma pessoa de qualquer lugar do mundo, através, né, de um aparelho celular, de um computador, que todos tenham aí acesso à internet. Então, essa questão de globalização, ela trouxe consigo aí essas possibilidades, né? Trouxe possibilidades. Mas quando eu li para vocês que, todavia, o acesso ele depende desse poder de difusão e são constituídos pelo poder econômico e político, é porque, de uma forma, é como se eu pudesse dizer assim, que em teoria, a globalização alcança todos, mas na prática, pessoal, nós vamos entender que essa globalização, ela não alcança todos. Pelo contrário, de uma forma geral, a gente vai ver aí um aumento das desigualdades sociais. As pessoas, nem todas conseguem ter acesso à internet, nem todas fazem parte desse processo de globalização. Então, você que está me assistindo hoje, se você não tem acesso, por exemplo,
a internet, se você não tem acesso ao computador, se você não tem acesso a um telefone, você praticamente está fora desse processo de globalização, porque esse sistema de integração, de aproximação, ele não chegou até você, tá? Então, de uma certa forma, você está utilizando um outro vínculo para que você possa assistir a aula. Então, a globalização é isso, tá, pessoal? Então, as redes possuem papel ativo na configuração do espaço geográfico, e isso se estabelece de forma mais nítida na constituição das hierarquias no cerne das próprias redes. Um exemplo é a rede urbana, que se define de local ao global nos mais diversos níveis hierárquicos, desde as cidades globais mais avançadas até os centros regionais dos países periféricos. Então, a revolução técnico-científica e informacional também intensificou sobremaneira a expansão das redes, incluindo a própria rede de transportes por meio dos aviões e jatos mais avançados. A formação das redes digitais e também os avanços nas redes de comunicação tornaram-se grandes marcos para esse período. Então, pessoal, essa questão técnico-científica, ela trouxe outras possibilidades, né, aí para a integração. E essa globalização também, ela transformou a forma como as grandes empresas, as fábricas, elas se comportam. Por quê, professora? Porque, por exemplo, para que eu monte uma empresa, para que eu monte uma indústria, eu preciso ter disponível redes de transporte, hoje principalmente redes de informação, internet, também o mercado consumidor. Eu também preciso ter disponível os recursos que eu possa, né, montar uma indústria, que eu possa ter acesso a esses recursos. E, por exemplo, antes nós só tínhamos acesso a esses sistemas nos grandes centros urbanos. Então, com a globalização, com essa grande explosão de informações, explosão de essa técnico-científica informacional, essa revolução, né, ela possibilitou diversas coisas. Então, uma empresa, ela vai ter sede em um país, mas isso não precisa ser unicamente naquele país, ela pode ter agora diversas filiais. Então, acordos hoje são fechados através da internet, reuniões agora são feitas através da internet, com o uso da internet. Então, essa revolução técnico-científica, ela possibilitou grandes coisas. Essa tecnologia avançada, ela também possibilitou grandes coisas. E quando nós falamos que nem todos, pessoal, têm acesso, né? Nem todos fazem parte desse processo, é justamente por isso. Por quê? Por exemplo, quando nós falamos, vou trazer aqui para a nossa região, quando nós falamos do Acre, com a abertura da ponte, a ponte pronta, né, do Ambunã, o que nós temos aí é uma esperança de que as mercadorias cheguem até o nosso estado com um preço mais em conta, porque a rede de transporte agora, ela vai ter melhor rapidez. Então, a circulação de mercadorias, ela vai ser de uma forma mais rápida para o nosso estado. Então, a esperança é que essas melhorias cheguem até o nosso estado. Então, todas essas revoluções, elas possibilitam, né, esses processos. E as redes geográficas são, afinal, um importante elo entre as diferentes partes do espaço geográfico que integra o sistema mundial em tempos de globalização. Assim, elas permitem e também condicionam o transporte e difusão de inúmeros instrumentos técnicos, além de mercadorias, informações e conhecimentos, estando diretamente associadas à maioria dos elementos que compõem a vida cotidiana das sociedades. E aí eu trouxe essa imagem para vocês e a pergunta: de que forma acontece a integração entre os países? Exatamente de todas as formas que a gente falou anteriormente, tanto de forma imaterial como também de forma material. E aí, relembrando, de forma material através dos transportes, circulação de mercadorias, e a forma imaterial através do excesso de informação, tudo aquilo que nós utilizamos a internet para que possa ser feito, tá?
Então, a partir disso, vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. A organização do espaço geográfico por meio de redes eliminou a necessidade de fixar as atividades econômicas em um determinado lugar. Isso vale para o grande número de serviços que podem ser prestados a partir de qualquer lugar do mundo para qualquer outro, bastando que esses locais estejam conectados. Então, a formação das redes geográficas na contemporaneidade, conforme indicado pelo trecho acima, expressa-se materialmente por meio a. Da transição demográfica dos países desenvolvidos, b. Da expansão das multinacionais para o mundo subdesenvolvido, c. Da regionalização do espaço econômico mundial, d. Da dinamização informacional das cidades globais, ou e. Da diminuição dos fluxos industriais e comerciais. Então, a nossa alternativa correta é a B, da expansão das multinacionais para o mundo subdesenvolvido. Porque antes, pessoal, quando nós falávamos de multinacionais, quando nós falávamos de desenvolvimento de empresas, grandes empresas, elas existiam somente em países desenvolvidos. E com o processo de globalização, com a questão de fluxo, né, a questão de redes materiais e imateriais, tudo isso possibilitou que essas multinacionais elas se expandissem para qualquer lugar do mundo. Questão número 2. A globalização é um processo contínuo de integração, em especial econômica, do globo. Para tal, torna-se necessário a disponibilidade de ferramentas que permitem a organização das redes dos fluxos entre as diferentes regiões do mundo. Desse modo, pode-se apontar que a globalização está amparada no a. Protecionismo econômico praticado pelos países desenvolvidos, b. Emprego de técnicas tradicionais de produção como o Fordismo, c. Comprometimento com o desenvolvimento sustentável das nações, d. Processo industrial altamente concentrado nos países emergentes, e. Desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Então, a gente vai ter aí a nossa alternativa correta, a alternativa E, desenvolvimento de meios de transporte e de comunicação. Lembrando que a IAD, quando fala de países emergentes, nós estamos falando de países em desenvolvimento, tá, pessoal? Então é isso a nossa aula de hoje. Obrigado pela companhia de vocês. Eu espero vocês na nossa próxima aula. E não esqueçam de acessar nossa plataforma Edu, que lá vocês vão ter disponível diversos materiais, nossa aula de hoje e nossas aulas anteriores. Obrigado pela companhia e até a próxima.